Observações sobre o amor da transferência, 1915. Todo iniciante na psicanálise provavelmente se assusta com as dificuldades que lhe aparecerão ao interpretar as associações do paciente e cuidar da reprodução do reprimido. Mas logo chega o momento dele atribuir pouco valor a essas dificuldades e convencer-se de que as únicas realmente sérias estão no uso da transferência. Entre as situações que aí se apresentam, quero destacar uma bem delimitada, e o faço tanto por sua frequência e real importância, como por seu interesse teórico. Refiro-me ao caso em que uma paciente dá a entender por sinais inequívocos, ou afirma diretamente, que como qualquer outra mortal se apaixonou pelo médico que a analisa. Esta situação tem seus aspectos dolorosos e cômicos, e também sérios, e é tão intrincada e diversamente condicionada, tão inevitável e de difícil solução, que o seu estudo já teria há muito preenchido uma necessidade vital da técnica psicanalítica. Mas, como nem sempre estamos livres de cometer os erros que ridicularizamos nos outros, até agora não nos apressamos em cumprir essa tarefa. Deparamos sempre com o dever da discrição médica, que na vida não se pode dispensar, mas que não tem serventia na nossa ciência. Uma vez em que a literatura psicanalítica também é parte da vida real, há aqui uma contradição insolúvel. Recentemente não fiz caso da discrição e mostrei como a mesma situação de transferência retardou o desenvolvimento da terapia psicanalítica em sua primeira década. Para o leigo bem educado, o que o homem civilizado ideal é em relação à psicanálise, os assuntos do amor são incomensuráveis como todo o resto. Ficam, por assim dizer, numa folha à parte que não tolera outras inscrições. Se a paciente se enamora do médico, o leigo achará que existem apenas duas saídas. Numa delas, a mais rara, todas as circunstâncias permitem a união duradoura e legítima dos dois. Na outra, mais frequente, médico e paciente se separam e abandonam, como se um evento elementar o perturbasse, o trabalho iniciado que deveria servir à recuperação. Naturalmente, há uma terceira saída imaginável, que até parece compatível com o prosseguimento da terapia. Uma relação amorosa ilegítima e que não pretenda durar para sempre. Mas tanto a moral convencional como a dignidade médica a tornam impossível. Todavia, o leigo solicitará que o analista o tranquilize, assegurando claramente que esse terceiro caso está excluído. É evidente que o ponto de vista do psicanalista deve ser outro. Tomemos o caso do segundo desfecho para a situação que discutimos. Médico e paciente se separam depois que ela se apaixona por ele. A terapia é abandonada. Mas logo a condição da paciente torna necessária uma segunda tentativa, com outro psicanalista. Então ocorre que ela se sente apaixonada também por esse outro médico e, interrompendo e começando de novo, igualmente por um terceiro, etc. Esse fato, que sem dúvida acontece e que é, como você sabe, um dos fundamentos da teoria psicanalítica, permite duas avaliações, uma vinda do médico que analisa, a outra da paciente que necessita da análise. Para o médico, significa um valioso esclarecimento e um bom aviso quanto a uma possível contratransferência que nele se prepara. Ele tem que reconhecer que a paixão da paciente é induzida pela situação analítica e não pode ser atribuída aos encantos de sua pessoa, e que, portanto, não há motivo para ele ter orgulho de uma tal conquista, como seria chamada fora da análise. É sempre bom ser lembrado disso. Para a paciente, no entanto, há uma alternativa. Ou ela tem que renunciar a um tratamento psicanalítico ou deve aceitar como um destino inescapável que se apaixone pelo médico. Não duvido que os familiares da paciente se declarem a favor da primeira das duas possibilidades, de modo tão firme quanto o médico analista optará pela segunda. Mas este me parece um caso em que a decisão não pode ser deixada para a terna ou egoístamente ciumenta preocupação dos familiares. O interesse da doente é que deve prevalecer. O amor dos familiares não cura uma neurose. O analista não precisa se impor, mas pode se apresentar como indispensável para a obtenção de certos resultados. Um parente que adotar a postura de Tolstói ante esse problema continuará em tranquila posse de sua mulher ou filha e aguentará que ela também conserve a sua neurose e a perturbação da capacidade de amar que esta implica. Afinal, a situação é parecida à de um tratamento ginecológico. Aliás, o pai ou marido ciumento se engana muito ao crer que a paciente deixará de se namorar do médico se fizer para combater sua neurose, um tratamento que não seja o psicanalítico. A diferença será apenas que uma tal paixão, destinada a permanecer inexpressa e não analisada, nunca prestará, na cura da paciente, a contribuição que a psicanálise extrairia dela.
Conforme soube, alguns médicos que praticam a análise costumam preparar os pacientes para o surgimento da transferência amorosa, ou até mesmo os exortam a apaixonar-se pelo médico para que a análise progrida. Não posso imaginar uma técnica mais tola. Com isso, o analista retira do fenômeno a convincente característica da espontaneidade e cria para si mesmo obstáculos de difícil superação. À primeira vista, é verdade, nada leva a crer que da paixão surgida na transferência resultasse algo vantajoso para a terapia. A paciente, mesmo a mais dócil até então, perde repentinamente o interesse e a compreensão pelo tratamento, não querendo falar de outra coisa que não seu amor, para o qual demanda correspondência. Ela deixa de mostrar sintomas ou não lhes dá atenção, chegando mesmo a dizer que está curada. Há uma mudança completa de cenário, como quando uma brincadeira dá lugar a uma realidade que irrompe inesperadamente como um grito de incêndio, lançado no meio de uma apresentação teatral. Para o médico que pela primeira vez tem tal experiência, não é fácil manter a situação analítica e escapar à ilusão de que o tratamento chegou de fato ao fim. Mas com alguma reflexão podemos achar o caminho. Tenhamos em mente, sobretudo, a suspeita de que tudo o que atrapalha a continuação da terapia pode ser uma manifestação de resistência. Sem dúvida, a resistência tem enorme participação no surgimento dessa impetuosa solicitação de amor. Há muito se notava na paciente indícios de uma transferência afetuosa e era lícito acreditar a essa atitude para com o médico a sua docilidade, a boa acolhida que dava às explicações analíticas, a excepcional compreensão e elevada inteligência que demonstrava. Eis que tudo isso desaparece, a doente fica sem compreensão, parece absorvida em sua paixão e tal mudança ocorre, em geral, num momento em que esperamos que ela admita ou recorde uma parte especialmente dolorosa e fortemente reprimida de sua história. Logo, havia muito ela estava apaixonada, mas só então a resistência começa a se aproveitar disso para impedir a continuação da terapia, para desviar todo o interesse do trabalho e pôr o analista em situação constrangedora. Olhando mais atentamente, notamos também a influência de motivos complicadores, dos quais alguns estão ligados ao amor pelo analista e outros são manifestações especiais da resistência. Do primeiro tipo são o empenho da paciente em assegurar a si mesma que é irresistível, em quebrantar a autoridade do médico através do seu rebaixamento ao amante e obter todas as demais vantagens da satisfação amorosa. Acerca da resistência, podemos supor que, eventualmente, ela recorre à declaração de amor para colocar à prova o austero analista, cuja complacência provocaria então uma reprimenda. Mas, sobretudo, temos a impressão de que a resistência, como um agente provocador, aumenta a paixão pelo analista e exagera a disposição para a entrega sexual, a fim de, invocando os perigos de tal desregramento, justificar mais enfaticamente o trabalho da repressão. Essas coisas acessórias, que podem não surgir em casos mais simples, foram vistas por Alfred Adler como o essencial de todo o processo. Como tem de se comportar o analista para não fracassar nessa situação, quando está convencido de que a terapia deve ser levada adiante, apesar dessa transferência amorosa e através dela? Agora seria fácil eu afirmar, amparando-me na moral geralmente aceita, que o analista nunca deve aceitar ou corresponder à ternura que lhe é oferecida. Ele teria de considerar que chegou o momento de advogar ante a mulher apaixonada as exigências éticas e a necessidade de renúncia, e conseguir dela que abra mão de seu desejo e, superando a parte animal de seu eu, prossiga com o trabalho da análise. Mas eu vou decepcionar essas expectativas, tanto a primeira como a segunda delas. A primeira porque não escrevo para a clientela, e sim para médicos que têm de lidar com sérias dificuldades, e também porque, no caso, posso fazer remontar o preceito moral à sua origem, isto é, a adequação a um fim. Acho-me aqui na feliz posição de substituir o decreto moral por considerações de técnica analítica sem alterar o resultado. Ainda mais decididamente rejeitarei a segunda expectativa mencionada. Exortar a paciente a reprimir, renunciar ou sublimar os instintos quando ela admite sua transferência amorosa não seria agir de maneira analítica, e sim de maneira absurda. Seria o mesmo que habilmente conjurar um espírito a sair do mundo subterrâneo e depois mandá-lo de volta sem lhe fazer perguntas. Teríamos apenas chamado o reprimido à consciência para depois novamente reprimi-lo amedrontados.
Tampouco deveríamos nos enganar a respeito do sucesso de tal procedimento. É sabido que contra as paixões não valem muito as palavras sublimes. A paciente só verá o desprezo e não deixará de se vingar por isso. Também não posso aconselhar o meio termo, que pareceria a alguns particularmente sábio, que consiste em afirmar que correspondemos aos afetos carinhosos da paciente e ao mesmo tempo evitar a realização física dessa ternura, até conseguirmos guiar a relação para uma rota mais tranquila e pô-la em um nível mais elevado. Minha objeção a esse expediente é que o tratamento psicanalítico se baseia na veracidade. Aí reside boa parte do seu efeito educativo e do seu valor ético. É perigoso abandonar esse fundamento. Quem se habituou à técnica psicanalítica já não é capaz de recorrer às mentiras e logros que um médico em geral necessita e costuma se trair quando tenta fazê-lo com a melhor das intenções. Como exigimos do paciente a mais estrita veracidade, colocaremos em jogo toda a nossa autoridade se por ele formos flagrados nos afastando da verdade. Além disso, a experiência de resvalar para sentimentos ternos em relação à paciente não é inteiramente inócua. Não nos controlamos também a ponto de alguma vez, subitamente, não irmos mais longe que o pretendido. Acho, portanto, que não devemos renegar a neutralidade que conquistamos ao subjugar a contra-transferência. Já dei a entender que a técnica analítica exige que o médico recuse à paciente necessitada de amor a satisfação pela qual anseia. A terapia tem de ser conduzida na abstinência. Não estou me referindo simplesmente à privação física e tampouco à privação de tudo o que se deseja, pois provavelmente nenhum paciente suportaria isso. Quero estabelecer como princípio que devemos deixar que a necessidade e o anseio continuem a existir na paciente como forças impulsionadoras do trabalho e da mudança, e não procurar mitigá-los através de sucedâneos. E não poderíamos lhe dar senão sucedâneos, pois, devido à sua condição, ela não é capaz de verdadeira satisfação. Admitamos que o princípio de que a terapia analítica deve se realizar na privação ultrapassa em muito o caso em questão e pede uma discussão aprofundada que defina os limites em que pode ser aplicado. Evitaremos fazê-lo aqui, no entanto, para nos atermos o máximo possível à situação de que partimos. Que ocorreria se o médico agisse de outra forma e aproveitasse a liberdade que ambos talvez tivessem para corresponder ao amor da paciente e atender sua necessidade de afeição? Se assim fizer, calculando que tal solicitude lhe garantiria o domínio sobre a paciente e a levaria a cumprir as tarefas do tratamento e assim libertar-se duradouramente da neurose, a experiência lhe mostrará que ele calculou mal. A paciente atingiria sua meta, ele não alcançaria a dele. Apenas sucederia com o médico e a paciente o que acontece na divertida anedota do pastor e do agente de seguros. Por solicitação dos familiares, um agente de seguros, ateu, gravemente doente, recebe a visita de um religioso, que deve convertê-lo antes que morra. A conversa dura tanto tempo que os familiares, esperando do lado de fora, começam a ter esperanças. Finalmente, se abre a porta do quarto. O ateu não se converteu, mas o pastor saiu segurado. Seria um grande triunfo para a paciente se a sua proposta de amor tivesse efeito, e uma completa derrota para o tratamento. Ela alcançaria aquilo que todos os doentes procuram fazer na análise, transformar em ato, repetir na vida, o que devem somente recordar, reproduzir como material psíquico e manter no âmbito psíquico. No curso posterior da relação amorosa, a doente manifestaria todas as inibições e reações patológicas de sua vida amorosa, sem que fosse possível corrigi-las, e encerraria o doloroso episódio com arrependimento e com enorme reforço de sua tendência à repressão. A relação amorosa destrói a suscetibilidade à influência pelo tratamento analítico. Uma combinação das duas coisas é algo impensável. Logo, a gratificação dos anseios amorosos da paciente é tão funesta para a análise quanto a supressão dos mesmos. O caminho do psicanalista é um outro, para o qual não há modelos na vida real. É preciso cuidar para não nos afastarmos da transferência amorosa, não afugentá-la ou estragá-la para a paciente. E também abstermos-nos, de modo igualmente firme, de corresponder a ela. Conservamos a transferência amorosa, mas a tratamos como algo irreal, como uma situação a ser atravessada na terapia e reconduzida às suas origens inconscientes e que deve ajudar a pôr na consciência, e portanto sob o controle, o que há de mais escondido na vida amorosa da paciente. Quanto mais dermos a impressão de ser à prova de toda tentação, mais seremos capazes de extrair da situação o seu conteúdo analítico.
A paciente, cuja repressão sexual não foi abolida, apenas impelida para trás, se sentirá então segura o bastante para trazer à luz todas as suas condições para o amor, todas as fantasias de seu anseio sexual, todas as características de sua paixão, e a partir delas abrirá por si mesma o caminho até os fundamentos infantis de seu amor. É verdade que essa tentativa de manter a transferência amorosa para o trabalho analítico, sem satisfazê-la, fracassará com um tipo de mulheres. São aquelas de uma passionalidade elementar que não tolera sucedâneos. São criaturas da natureza que não aceitam o psíquico em vez do material, que, nas palavras do poeta, são acessíveis apenas à lógica da sopa com argumentos de almôndegas. Com pessoas assim, nos vemos diante da opção ou dar amor em troca ou receber a hostilidade da mulher desprezada. Em nenhum dos dois casos observamos o interesse da terapia. Teremos que recuar sem obter sucesso, ruminando o problema de como a capacidade para a neurose pode se aliar a uma tão inflexível necessidade de amor. A maneira de fazer outras pacientes não tão violentas adotarem pouco a pouco a atitude analítica terá se revelado a muitos analistas de forma igual. Enfatizamos, acima de tudo, a inconfundível participação da resistência nesse amor. Uma verdadeira paixão tornaria a paciente maleável e aumentaria sua disposição a resolver os problemas de seu caso, simplesmente porque o homem que ama o exige. Assim, ela escolheria de bom grado o caminho que leva a completar o tratamento, a fim de se tornar valiosa para o médico e preparar a realidade em que a inclinação amorosa poderia ter seu lugar. Em vez disso, a paciente se mostra obstinada e desobediente, perde todo o interesse na terapia e claramente não respeita as bem fundamentadas convicções do analista. Ela produz, assim, uma resistência sob a forma aparente de paixão e, além disso, não se incomoda em levá-lo ao que as pessoas chamam de beco sem saída, pois se ele a recusar, como requerem o dever e o entendimento, ela poderá se fazer de desprezada e, por vingança e por raiva, furtar-se a cura nas mãos dele, como faz agora graças à suposta paixão. Um segundo argumento contra a autenticidade desse amor consiste em que ele não possui uma só característica nova, oriunda da situação presente, mas se constitui inteiramente de repetições e decalques de reações anteriores, infantis inclusive. Nós nos dispomos a provar isso mediante uma análise detalhada do comportamento amoroso da paciente. Se ainda juntamos a esses argumentos a necessária dose de paciência, em geral conseguimos superar a situação e continuar o trabalho, seja com uma paixão moderada ou com ela transformada. Trabalho cuja meta é então revelar a escolha infantil do objeto e as fantasias que em torno dela se tecem. Mas agora quero examinar criticamente esses argumentos e levantar a questão de se, ao utilizá-los, falamos a verdade à paciente ou, em nosso aperto, refugiamo-nos em evasivas e distorções. Em outras palavras, a paixão que se torna manifesta na terapia analítica não deve ser tida como real? Acho que dissemos a verdade à paciente, mas não ela inteira, sem consideração pelos resultados. De nossos dois argumentos, o primeiro é o mais forte. O papel da resistência no amor de transferência é indiscutível e bastante considerável, mas a resistência não criou esse amor, depara com ele, serve-se dele e exagera suas manifestações. A autenticidade do fenômeno não é comprometida pela resistência. Já o nosso segundo argumento é bem mais fraco. É verdade que essa paixão consiste de novas edições de velhos traços e repete reações infantis, mas este é o caráter essencial de toda a paixão. Não existe paixão que não repita modelos infantis. É justamente o condicionamento infantil que lhe confere o caráter compulsivo que lembra o patológico. O amor de transferência possui talvez um grau menor de liberdade que o amor conhecido como normal, que sucede na vida, deixando reconhecer mais a dependência do padrão infantil, mostrando-se menos flexível e capaz de modificação, mas isso é tudo e não é o essencial. Em que mais devemos reconhecer a autenticidade de um amor? Na sua eficiência, sua utilidade para atingir a meta amorosa? Nesse ponto, o amor de transferência não parece ficar atrás de nenhum outro. Temos a impressão de que dele poderíamos conseguir tudo. Vamos resumir, então. Não temos o direito de recusar o caráter de amor genuíno à paixão que surge no tratamento analítico. Se ela parece pouco normal, isto se explica pelo fato de que também a paixão fora da análise lembra antes os fenômenos psíquicos anormais do que os normais.
De todo modo, há alguns traços que lhe garantem uma posição especial. Ela é, em primeiro lugar, provocada pela situação analítica. Em segundo, é bastante intensificada pela resistência que domina tal situação. Em terceiro, carece enormemente de consideração pela realidade, é menos sensata, menos preocupada com as consequências, mais cega na avaliação da pessoa amada do que costumamos admitir para uma paixão normal. Mas não podemos esquecer que justamente esses traços desviantes da norma constituem um essencial numa paixão. Para a conduta do médico, é a primeira das 3 peculiaridades do amor de transferência que é decisiva. Ele evocou essa paixão ao introduzir o tratamento analítico para curar a neurose. Ela é, para ele, a inevitável consequência de uma situação médica, como o desnudamento de um doente ou a comunicação de um segredo vital. Assim, está claro, para ele, que não pode tirar vantagem pessoal dela. A disposição da paciente não faz diferença, apenas coloca toda a responsabilidade na pessoa do médico, pois a doente, como ele deve saber, não estava preparada para nenhum outro mecanismo de cura. Após superar com sucesso todas as dificuldades, ela frequentemente confessa a expectativa e fantasia com que iniciou o tratamento, a de que, se comportasse bem, no final seria recompensada com a ternura do médico. Motivos éticos se juntam aos técnicos para impedir que o médico dê amor à paciente. Ele deve manter em vista o objetivo de que essa mulher, prejudicada em sua capacidade amorosa por fixações infantis, chegue a dispor livremente dessa função de tão inestimável importância para ela. E que não a dissipe na terapia, guardando-a para a vida real após o tratamento, quando as exigências desta se fazem sentir. Ele não pode representar com ela o episódio da corrida de cachorros, em que uma réstia de salsichas é exposta como prêmio e que um galhofeiro estraga, lançando uma única salsicha na pista. Os cachorros então se jogam sobre ela, esquecendo a corrida e as salsichas que esperam o vencedor no ponto de chegada. Não digo que para o médico seja sempre fácil manter-se nos limites que lhe são prescritos pela ética e pela técnica, sobretudo aqueles jovens e ainda não atados por laços fortes acharão difícil a tarefa. Sem dúvida, o amor sexual é uma das primeiras coisas da vida, e a união de satisfação física e psíquica no gozo do amor é uma de suas culminâncias. Todas as pessoas, exceto alguns esquisitos fanáticos, sabem disso e pautam sua vida conforme isso. Apenas na ciência há pudor demais para admiti-lo. Por outro lado, é penoso para o homem fazer o papel de quem recusa e rejeita, quando uma mulher solicita o amor e, apesar da neurose e da resistência, há um fascínio incomparável numa nobre mulher que confessa sua paixão. Não é o desejo cruamente sensual da paciente que produz a tentação. Isso desperta antes, repulsa e pede tolerância para ser admitido como fenômeno natural. São talvez os desejos mais sutis da mulher, inibidos na meta, que trazem o perigo de fazer esquecer a técnica e a missão médica em troca de uma bela vivência. Mas ceder continua fora da questão para o analista. Por mais que ele valorize o amor, tem que apreciar mais ainda a oportunidade de alcançar a paciente a um estágio decisivo de sua vida. Ela deve aprender com ele a superar o princípio do prazer, a renunciar a uma satisfação próxima, porém inaceitável socialmente, em favor de uma mais distante, talvez bastante incerta, mas psicológica e socialmente inatacável. Para atingir tal superação, ela deve ser conduzida pelas priscas eras de seu desenvolvimento psíquico e por essa via conquistar aquele aumento de liberdade psíquica, mediante o qual a atividade psíquica consciente, no sentido sistemático, se distingue da inconsciente. O psicoterapeuta analítico tem, portanto, um triplo combate a travar, em seu íntimo contra os poderes que buscam tirá-lo do nível analítico, fora da análise contra os adversários que lhe contestam a importância das forças motrizes sexuais e lhe proíbem utilizar-se delas em sua técnica psicanalítica, e na análise contra os seus pacientes, que no início agem como os adversários, mas depois revelam a superestimação da vida sexual que os domina e querem prendê-lo com sua passionalidade socialmente indomada.
Os leigos, de cuja atitude ante a psicanálise falei no princípio, sem dúvida verão nessas discussões sobre o amor de transferência uma oportunidade de chamar a atenção do mundo para o perigo desse método terapêutico. O psicanalista sabe que trabalha com as energias mais explosivas e que necessita da cautela e escrupulosidade de um químico. Mas alguma vez se proibiu aos químicos de lidar com materiais explosivos, perigosos, é certo, mas indispensáveis de sua eficácia? É notável que a psicanálise tenha de conquistar novamente para si todas as licenças que há muito foram concedidas a outras atividades médicas. Certamente não acho que se deva abandonar os métodos inofensivos de tratamento. Eles bastam para muitos casos, e afinal a comunidade humana tem tão pouca necessidade do furor de curar quanto de qualquer outro fanatismo. Mas é subestimar grosseiramente as psiconeuroses quanto à sua origem e sua importância prática crer que essas doenças seriam derrotadas com meios pequenos e inofensivos. Não. Na prática médica, sempre haverá lugar para o ferro e para o fogo, ao lado do medicamento. E do mesmo modo será imprescindível a psicanálise acurada, não diluída, que não receia manipular os mais perigosos impulsos psíquicos e dominá-los para o bem do paciente.